Ok. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Mirti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurcha Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Então, a gente entra agora no capítulo 8, Karma Yoga, bem em convergência com os vídeos, né, que têm sido feitos. Eu não sei se o pessoal aí tem acompanhado. Como está gravando aqui, já aproveito para deixar registrado, né? Tem essa série Descobrindo o Vedanta, que a ideia é falar de uma maneira introdutória sobre Vedanta, passando por seus diversos ensinamentos. E o último vídeo, número 4, ou quinto, né? Quinto já, eu acho, que trata sobre Karma Yoga. Então tem uma síntese bem legal do que está aqui nesse capítulo, nesse vídeo, para quem quiser ver. Então vamos lá, Karma Yoga, um breve resumo. Para que o Vedanta funcione, você precisa mudar a maneira como pensa. E embora a luz brilhe enquanto você escuta esses ensinamentos, uma exposição a eles não mudará os seus padrões de pensamento. O ensinamento deve se tornar a sua vida, deve estar com você a cada minuto do dia. Então você precisa entender completamente a lógica geral. Depois, quando você se sentir aprisionado, você pode pegar o mapa e descobrir onde você está e onde deveria estar. A frase aqui aponta para a importância da ação, porque a gente, através da compreensão dos princípios de Karma Yoga, a gente se localiza, né? Esse mapa que ele está dizendo aqui, então a gente se localiza em termos da atitude em que nós estamos falhando e da atitude, então, portanto, que a gente precisa adequar quando a gente se vê enredado, né, aprisionado ali por todos os aspectos do samsara. Engraçado que apareceu uma tela sendo compartilhada, agora saiu. Bom, vamos lá. A mim também apareceu aqui. Bom, se for algum usuário, pedir atenção. E uma vez aconteceu isso, que foi até o primeiro vídeo de todos que a gente fez desse grupo de estudo de terça. Eu lembro que ficava uma coisa que a gente não descobria quem é que estava na sala e tinha uma tela sendo compartilhada. Parecia até uma interferência externa, assim, mas tomara que não seja isso novamente. Então, o segundo parágrafo. Começamos com a afirmação de que a alegria, satisfação que buscamos nos objetos, na verdade, pertencem ao ser pleno e que buscar a felicidade nos objetos é um jogo de soma zero. Então, quer dizer, ali no capítulo 1, né, o livro ele parte desse princípio de que nós somos a alegria, a satisfação que nós buscamos, né? A nossa natureza, ela é plenitude e, portanto, toda a bem-aventurança que buscamos é a nossa própria natureza.
a gente acaba compreendendo que os objetos do nosso desejo, quando conquistados, é que são responsáveis por essa alegria e satisfação, mas erroneamente porque houve uma remoção do desejo, um temporário revisitar de o nosso estado que é natural, como plenitude e bem-aventurança. E é um jogo de soma zero, essa busca, esse jogo, né, de buscar aquilo que é nosso desejo, porque a vida, ela tudo tem, né, o seu anvexo, vamos dizer assim. Então, a gente conquista determinadas circunstâncias agora e existe o ônus também de ter que manter aquilo que é conquistado. Enfim, cada ganho nesse sentido acaba sendo uma perda. Isso não significa, porém, que a gente não deve agir em prol dos nossos desejos, como a gente vai entender melhor aqui nesse capítulo. O ensinamento sobre Maya revela a psicologia que nos leva a buscar felicidade nos objetos. Objetos, como você deve se lembrar, não são outra coisa que o ser pleno. Maya faz o ser pleno e completo pensar que é incompleto e que os objetos podem satisfazê-lo. Então, Maya é esse poder que não é da mesma natureza da consciência, da única consciência que todos nós somos, mas ele se sobrepõe nessa consciência livre de todos os atributos, projetando uma realidade de múltiplos nomes e formas, né, múltiplos objetos, inclusive os objetos que surgem como seres sencientes, os jivas, experimentando essa projeção de Maya, né? Então, os jivas, no caso, são têm a sua natureza objetivável, mas são também em associação com Maya, é a própria consciência, com essa capacidade de conhecer e experienciar a projeção de Maya. Então, Maya faz o ser pleno e completo pensar que é incompleto e que os objetos podem satisfazê-lo, né? Então, este erro constitui a lógica fundamental do samsara. Se você não conseguir ver isso, não estará pronto para o Vedanta e continuará perseguindo objetos. Se você continuar perseguindo objetos, esta lógica se tornará clara, enquanto o samsara o esmaga e força você a aceitá-lo. Ou seja, você não está apto enquanto você não compreende essa lógica, mas justamente por perseguir, continuar, né, permanecer no samsara, perseguindo aquilo que você deseja, é que em algum momento, todo em frangalhos, cansado dessa busca incessante de obter felicidade através de objetos, circunstâncias, experiências a serem conquistadas, você em algum momento se toca, né, que talvez esteja em você, e aí você começa uma busca em auto-observação, por mais que você ainda tenha uma vaga compreensão e entenda que também é algo objetivável que possa ser encontrado nessa busca em si, né? Mas aí começa um caminho nobre, quando você começa a compreender, portanto, que essa satisfação através da conquista de circunstâncias específicas, ela é inviável, né? Porque a natureza de toda essa manifestação, ela é completamente inconstante, ela não se mantém a mesma, né? Ela está em constante transformação. A única maneira de vencer
no Sansara é sair dele completamente. Cada vitória na busca de objetos é basicamente uma derrota, pois adia o inevitável, a percepção de que o mundo é um sonho. Então, essa afirmação, né, de que cada conquista, cada vitória é uma derrota, porque a cada conquista você se satisfaz e entende que é através daquilo que foi conquistado que a sua satisfação lhe foi dada, né? Você erroneamente tem velado de você mesmo que essa satisfação é o seu natural, né? É você em essência. Então, cada conquista se torna uma derrota. Então, adia o inevitável. É muito difícil perceber que é um sonho, porque Maia, como uma TV de tela grande e alta definição, projeta constantemente imagens belas e sensuais que parecem sempre tão reais, animando as suas fantasias, né? Então, essa projeção de Maia, ela é muito fantástica, né? A gente estava falando disso ali no grupo, uma troca que eu estava tendo agora com a Sarri. Ela exerce fascínio realmente, e aí, como está dizendo aqui, ela, além de tudo, ela é tangível, né? Ela é experienciável, ela tem todos os seus aromas, ela tem todos os seus encantos. Então, imagens, uma TV de tela grande, alta definição, projetando imagens belas e sensuais que parecem sempre tão reais, animando suas fantasias. Você pode prová-las, tocá-las, cheirá-las. Então vá caçando experiências e acumulando vasanas, né? Porque nessa projeção você vai perseguindo esses encantos todos de Maia e vai alimentando mais e mais desejos, mais e mais vasanas dentro dessa manifestação. Vasanas que te impelem, né, a desejar mais e mais em Maia, dos efeitos de Maia. E a sua atenção, que é apenas a percepção panorâmica, reduzida a um pequeno raio semelhante a um feixe luminoso criado por Maia, torna-se extrovertida, fixada nos objetos. Então veja só, essa frase aqui é muito boa. A consciência que somos em razão desse jogo de projeção e ocultação que Maia impõe, nos faz aparecer como bilhões de indivíduos experimentando, né, observando e experimentando essa projeção, sofrendo os seus efeitos. Essa projeção, ela é uma sobreposição limitada no ilimitado, né, na consciência, existência não limitada que nós somos. E aí, essa sobreposição nos faz aparecer, faz o único ser consciência que somos, a única existência sempre presente que nós somos, aparecer como bilhões de entidades testemunhando, conhecendo e experienciando uma projeção. Então, como é dito aqui nessa frase, há uma percepção que é panorâmica, mas dessa projeção de Maia, então é como se a consciência fosse reduzida a um pequeno raio, semelhante a um feixe luminoso que só percebe aquilo que é a criação de Maia, né? Que é voltada ao conhecimento e experiência de toda essa projeção, ou seja, a consciência se torna um limitado corpo sutil extrovertido para experienciar esses objetos e múltiplos nomes e formas, né, da criação de Maia.
Então torna-se extrovertida fixada nos objetos. É difícil não notar a ironia. Você, o ser pleno, olhando para si mesmo em objetos que não têm natureza própria. O que poderia ser mais absurdo? Nada em Maya tem natureza própria. Tudo é projetado e vivificado, né? Adquire uma dinâmica e constante transformação, porque há uma luz que é plena, brilha em tudo, né? Não limitada à manifestação de Maya, mas em Maya faz toda essa projeção de múltiplos nomes e formas, todos os objetos que nós experienciamos, o nosso próprio corpo físico, inclusive os objetos sutis da nossa subjetividade, né? Tudo isso é permitido, se torna possível, porque a única consciência que todos somos permite essa experiência, que é fantástica, é maravilhosa, mas é limitada, não é aquilo que realmente somos. Eu sinto muito em continuar longamente sobre esse fato triste, mas precisamos esfregar o seu nariz espiritual nele, porque a verdade da realidade aparente é completamente contra-intuitiva. Isso parece errado, ou seja, a nós, todas essas afirmações que o Vedanta nos traz, né, oriunda e revelada através de manuscritos que surgem para a humanidade há milênios, isso parece tudo um grande absurdo, porque isso contradiz a nossa experiência cotidiana, que é totalmente, né, extrovertida. A gente acorda de manhã já pensando no que tem que fazer e buscando no mundo objetos, experiências, né? Ou o indivíduo mais sábio não buscando, mas ele também está sob o efeito dessa projeção de Maia, embora ele não seja tão afetado, né, por desejos e aversões, ele também tem, né, essa experiência de um corpo sutil que está aí provando, testemunhando múltiplos objetos, múltiplas formas. Então, o conhecimento da realidade que é velada por essa projeção precisa ser constantemente reafirmado, né? A lógica vedantina precisa ser constantemente revisitada até que esse conhecimento brilha de um modo firme, rápido e estabelecido, e aí essa sabedoria, né, esse autoconhecimento se torna, então, sempre presente, estável, né? Então, isso parece errado, não é necessário muito poder intelectual para entender que a vida é apenas um processo inconsciente de estímulo e resposta. Em seu nível mais básico, é apenas você prestando atenção nas reações do mundo e nas suas reações ao mundo. Ou seja, a maneira como você reage às circunstâncias e a maneira como o mundo reage à sua ação no mundo, né? A gente diz, de um certo modo, que tudo isso é um processo inconsciente de estímulo e resposta, né? É um mecanismo todo já impelido por condicionamentos que são pregressos, mas tudo isso acontece porque somos a consciência que permite tudo isso acontecendo. Essa consciência, porém, ela é refletida num corpo sutil, que no caso específico, né, nosso, como jivas humanos, tem um intelecto que dentro dessa programação é capaz de praticar um discernimento
em relação aos condicionamentos que vertem na mente, na relação com as circunstâncias que se estabelecem no meio. E a gente pode barrar certos condicionamentos que podem ser inadequados em determinados contextos, a gente pode começar a escolher fazer melhores escolhas, né? Praticar ações mais adequadas para estar em harmonia com as circunstâncias do meio, com o nosso entorno. Nós chamamos isso de ir do desejo à ação e da ação ao desejo, ou Sansara Chakra, a roda do Sansara, né? Então, o desejo nos impele à ação, e aquilo que é desejado, né, nos faz agir, a gente age por aquilo que é desejado, Sansara Chakra, e a gente fica nessa dinâmica. É como ser pego em areia movediça. Quanto mais você se esforça para se libertar, mais afunda, né? A gente via aquela cena em alguns filmes ou em desenho animado, né? A pessoa caiu na areia movediça, a instrução é não se mexe, né? Porque quanto mais você se mexe, mais você vai afundando e não consegue se libertar daquilo. Então, um dos significados do Sansara é redemoinho, quando você fica preso nele, você não consegue se mexer. E, de fato, quanto mais você se move, certamente você está mais envolvido. Isso é uma analogia para a gente entender, né? Que quanto mais a gente está aí encantado com todos os objetos, acreditando que a nossa satisfação depende da conquista de determinados objetos, experiências, né, desejadas, que são efeitos aí dessa projeção toda de Maia, a gente mais fica enredado nessa projeção, é uma projeção, né, como a miragem que surge no deserto, ela não é realmente real, e aí a gente fica ali brincando numa miragem e esquece da realidade do deserto que está ali em sua não limitação, em sua plenitude, né? A dinâmica das suas ações passadas mantém você preso a esse chakra, essa roda. Quando ela sobe, você sobe. Quando ela desce, você desce. Ou seja, né? Quando a gente confere que é real toda essa manifestação múltipla em Maia, se as circunstâncias são favoráveis, a gente está feliz, a gente está bem. Se as circunstâncias são desfavoráveis, a gente está deprimido, a gente está triste, a gente está arrasado. E aí o Karma Yoga é praticar a ação se liberando da expectativa dos resultados, ou seja, é a prática da sabedoria estável, independente das circunstâncias, independente da montanha russa, né, desses altos e baixos do samsara. Você só está preocupado em conseguir o que quer e evitar o que não quer. Isso aconteceu comigo. Eu era um morto-vivo, um completo robô, um fantoche aprisionado pelos meus medos e desejos, pulando de um lado para outro. Antes de mostrarmos como sair do redemoinho e perceber o ser pleno em sua vida, precisamos acrescentar mais uma novidade desagradável. No último capítulo, mencionamos que, na medida em que as vasanas se acumulam ao longo do tempo, ocorre uma distorção estrutural no corpo sutil. Em uma pessoa saudável e integrada, os 3 centros estão alinhados e cooperam entre si para o Jiva alcançar os seus objetivos. Esses 3 centros, lembrando, né, a mente integrando através dos 5 sentidos uma experiência e o intelecto praticando o discernimento sobre aquilo que é testemunhado, experienciado, e aí o ego é quem vai responder, né?
Então, o intelecto delibera, o ego assume uma ação a ser empreendida. Então, como ele diz aqui, quando está integrado, deixa eu ver onde eu perdi aqui um pouquinho. Corre uma distorção. Em uma pessoa saudável e integrada, os três centros estão alinhados e cooperam entre si. Né? Então, essa dinâmica de funcionamento entre manas, budi, né, o intelecto, ahankara, o ego, ela está íntegra, ela está saudável. E aí, os três centros alinhados cooperam entre si, ajudar o jiva a alcançar os seus objetivos. Mas quando a carga de vasanas é muito pesada, o corpo sutil fica distorcido, sua conexão é quebrada e o conflito interior se desenvolve. Ou seja, quando a gente está submetido, né, a uma carga muito grande de vasanas, ou seja, a gente está sempre impelido a agir em prol dos nossos desejos, né? Então, uma pessoa que sofre essa carga muito grande de vasanas, ela tem muitos assuntos não terminados, muitas experiências a resolver, a encerrar, muitos desejos operando em sua mente, e aí a capacidade de foco é prejudicada, a capacidade de discernimento é prejudicada, né? A capacidade de seguir o curso de uma experiência, né, adequadamente, começo, meio e o encerramento dela, sem estar perturbado por outras coisas que devem ser feitas, tudo isso fica prejudicado. Então acontece uma quebra da estrutura, vamos dizer assim, né, dá uma desestruturada nesse alinhamento natural que tem entre os três centros, né, dá uma desestruturada no corpo sutil. Mas quando a carga de vasanas é muito pesada, o corpo sutil fica distorcido, sua conexão é quebrada e o conflito interior se desenvolve, né? Então esse conflito interior é isso, a pessoa fica perturbada, né? A mente dela está sempre tomada por coisas mal resolvidas, coisas a resolver, coisas a realizar, satisfação a obter e por aí vai. Para colocar o ser pleno na equação, precisamos de yoga. Precisamos levar em conta nosso condicionamento, pois ele nos mantém fora do contato com o ser pleno. O James está aqui usando uma linguagem que é mais didática, vamos dizer assim, né? Porque a gente nunca deixa de estar em contato com o ser pleno que somos. Mas a gente comete um equívoco de compreensão que faz com que a gente não compreenda, né, o que é esse ser pleno que nós somos. A gente confere realidade a essa experiência em constante transformação, aos objetos que a gente deseja, a tudo aquilo que a gente quer evitar, né? A gente fica sob a influência disso. Eu não consigo entender como os professores modernos podem dizer que você não é um fazedor e que não há trabalho a ser feito. Aquela velha ideia do cenário neo-advaita, né? É claro que é bom para os negócios, pois o ego quer escutar essa mensagem, mas é um conselho tolo, né? É uma ideia que, embora ela tenha a sua perspectiva como uma afirmação correta, se a gente olhar do ponto de vista da sabedoria do Jnana Yoga, a gente está, portanto, excluindo, né? Quando a gente afirma da perspectiva do Jnana Yoga, a gente está excluindo
Mitya, a gente está excluindo essa experiência nossa cotidiana do processo, onde a gente age, onde a gente aparece como indivíduos que praticam ações, né, que praticam ações. Então, você chega numa senda aí espiritual, onde você se sente bem, aí você começa a ouvir que você não é um fazedor, que você não precisa fazer nada para ser quem você é, né? Então, isso naturalmente abarca muitas pessoas, porque através da constante propagação desse tipo de ensinamento, a pessoa também vai alimentando uma ideia de que ali, em algum momento, né, ela não precisa fazer nada, ela não precisa resolver os problemas dela, há algo que vai acontecer que vai fazer com que ela compreenda essa realidade. Esse ensinamento, resumindo, né, é verdadeiro de uma perspectiva parcial. O Vedanta ele traz uma perspectiva completa, né? A gente não pode ignorar que a gente, como indivíduos, né, como um aparato de experiência aqui, aparecendo como múltiplos indivíduos, nós somos uma consciência, mas a gente aparece aqui como esses múltiplos indivíduos, nós aqui nesse encontro, inclusive, contemplando essa verdade, e a gente não pode ignorar essa experiência individual onde a gente aparece como indivíduos que agem, né? Então é claro que é bom para negócios, tal, tal, tal. Você não está feliz por uma razão, e a razão é que o seu condicionamento o mantém preso ao mundo dos objetos. Então você precisa praticar yoga. O condicionamento mantém preso ao mundo dos objetos. Você precisa praticar yoga. E como o yoga funciona? Ele remove as vasanas que extrovertem a mente e desenvolvem vasanas que direcionam a mente para o ser pleno, de modo que a investigação possa dar frutos. Então, o yoga se trata desse processo onde a gente, né, existem várias formas de yoga, todas elas servem como um processo de preparação para esse entendimento que o entendimento final que está no Jnana Yoga, né? O Karma Yoga é o yoga mais eficiente para aqueles que não podem abdicar das suas ações no mundo, porque inclusive vão causar mais problemas por essa renúncia, né? Porque somos karmis até então. E aí a gente começa, através do Karma Yoga, a compreender como agir adequadamente e como essa ação, a própria ação, pode fazer com que todas aquelas vasanas baseadas na ignorância, né, aquela que me impelia a buscar objetos para me satisfazer, porque eu acreditava que a satisfação estava nos objetos, eu converto essas vasanas por uma vasana baseada em sabedoria, que é uma vasana que está envolta sob um objeto de conhecimento, né? As escrituras, né? O conhecimento revelado. Então eu converto todas essas vasanas em um desejo, um único desejo por liberação, que eu sei, porque me foi dito e eu adquiro fé nisso, de que a contemplação desses ensinamentos revelados através das escrituras, né, esse conhecimento revelado e estabelecido, ele pode me libertar. Porque a gente faz tudo que a gente faz em ignorância, tudo aquilo que a gente faz para a nossa liberdade, mesmo que inconscientemente, né? A gente talvez não tenha ciência disso, mas a gente faz tudo o que faz porque a gente quer ser livre. Então a gente começa a converter
as nossas vasanas, em vasanas baseadas na sabedoria que é revelada pelas escrituras védicas. Então, o yoga remove as vasanas que extrovertem a mente e extrovertem, né? A nossa atenção tá focada até então nos objetos e na obtenção deles, e aí desenvolve vasanas que direcionam a mente para o ser pleno. Por mais que no início, como eu falei antes, eu tenha qualquer ideia que também envolve a objetivação do que é o ser pleno. Sou eu mesmo, não pode ser objetivado. É a própria testemunha conhecendo todas as coisas, mas no início eu posso ter essa ideia, eu posso inclusive, né, e existe todo um processo que primeiro eu vou, de fato, meditar em símbolos de Ishvara, para depois meditar em símbolos da consciência não manifesta, que permite a manifestação de Ishvara, de Maya, né? Para então essa compreensão ela se estabelecer em minha mente. Então, de modo que a investigação possa dar frutos. E aí, pessoal, antes da gente ir para a próxima sessão, alguém gostaria de fazer alguma colocação, de perguntar algo? Vamos seguir, então. Karma Yoga, sem resultados ruins. Esse título é muito bom porque qual o maior preceito do Karma Yoga, né? A gente se isentar da expectativa sobre os resultados das nossas ações. Isso não significa não ter metas, não ter desejos, não agir por nossos objetivos, mas compreendendo que esse campo é multifatorial e que a minha mera vontade, apenas o meu desejo e mesmo a minha ação por aquilo que eu desejo não é suficiente para que eu alcance aquilo que é desejado. Então, quando eu compreendo isso, então eu posso de fato agir sem criar uma expectativa sobre o resultado da minha ação. Então, o Karma Yoga se torna sem resultados ruins, porque eu estou predisposto, eu faço aquilo que tem que ser feito, mas eu estou predisposto a aceitar as circunstâncias que se apresentam, os resultados que são entregues por Ishvara. Se você sabe quem você é, irá agir automaticamente com o espírito de Karma Yoga, porque está claro para você o que a ação e os seus resultados podem e não podem fazer por você. Assim, o Karma Yoga é destinado a pessoas com vasanas espirituais, que sabem que são a consciência pura, mas não têm a plena confiança no conhecimento. A falta de confiança ocorre devido ao véu e à projeção dos gunas, rajas e tamas, que obscurecem e perturbam a mente a tal ponto que ela não pode, né, não pode desfrutar da liberdade que o autoconhecimento firme e sempre presente concede. Então, a falta de confiança nesse conhecimento, que está sendo dito nessa frase aqui, né? Ela ocorre devido ao véu e à projeção. A gente poderia dizer que o véu ocorre pela própria projeção. A própria projeção, ela também oculta. Essa projeção dessas três energias, ela é fundamentalmente uma energia que reflete, né? A primordial é a que reflete a consciência do ser, do único ser que somos, mas ela então é colorida nessa manifestação também numa composição com uma energia que projeta múltiplas formas, múltiplos objetos,
e com uma energia que vela. Então está aqui dizendo, né, que obscurecem, no caso é tamas, e que perturbam a mente a tal ponto que não podem desfrutar. Aqui perturba, no caso, é rajas, né? Então não podem desfrutar da liberdade que o autoconhecimento firme e sempre presente concede. Embora seja de senso comum para uma pessoa sensível, a fonte dessa ideia é o Bhagavad Gita, um dos 3 pilares do Vedanta. No Gita, uma pessoa extrovertida abandona o seu dever no meio de uma crise e é ensinada a se autoconhecer no campo de batalha da vida por seu amigo, uma vida iluminada. Então, o que acontece? Logo no início do Gita, o Arjuna ele está hesitando, ele está em um sofrimento absurdo por causa da circunstância que se impõe no meio, que é aquela batalha onde do outro lado ele vai ter que lutar com aquelas pessoas que são do seu sangue, com seus mestres, né, com parentes. E aí, como é que fica? Ele quer fugir dessa luta, ele quer fugir daquilo que é o Dharma dele. E aí, como está aqui no texto, ele abandona o dever no meio de uma crise, né? No início do Gita, ele está perturbado por essa situação e ele é ensinado a se autoconhecer, mas ele é ensinado a se autoconhecer indo para a ação, no campo de batalha. Então, no campo de batalha da vida para o seu amigo, que é Krishna, uma pessoa iluminada. Sua mente está muito agitada para permitir que ele assimile o conhecimento, porque logo no começo do Gita, o Krishna começa a ensinar o Jnana Yoga para Arjuna, né? Então ele começa dizendo, né, logo de cara, você é o ser, a plenitude sempre presente, não limitada, livre de todos os atributos, não importa o sangue que pode ser derramado aqui, não importa o que vai acontecer com o seu corpo, né? Você é sempre presente, mas o Arjuna ainda não tem a capacidade de assimilar esse conhecimento. Então, a nossa capacidade de assimilar esse conhecimento, ela precisa ser praticada. É uma ação com uma sabedoria que tem uma lógica que nos faz tornar essa sabedoria cada vez mais estável, porque a gente vai ficando através do agir, através da lógica do Karma Yoga, cada vez mais livre dos condicionamentos que nos mantêm em auto-ignorância. Então ele é encorajado a praticar Karma Yoga. Sem o Karma Yoga, o autoconhecimento não vai se fixar. Você pode muito bem ter epifanias não duais e sentir que está iluminado, mas sem o Karma Yoga, o sentimento acabará sendo comprometido e você vai procurar, mais uma vez, recuperar a sua iluminação tal como era. Então, olha só que armadilha, né? Se a gente contempla só o Jnana Yoga, a gente pode, né? Inclusive acontece isso quando a gente está em satsang, quando a gente está num seminário de Vedanta, né? A gente está imerso naquele conhecimento, ele brilha na nossa mente. Mas depois a gente sai para o mundo, sai para o cotidiano, né? Ou pode ser um retiro de meditação, por exemplo, que pode produzir efeitos e experiências de plenitude incríveis, mas aí a gente não tem, a gente não suprimiu as causas, né? Que daqui a pouco voltam a se manifestar e perturbar a nossa mente novamente. Então, aqui entra uma problemática também, que assim, ele fala aqui que você pode ter epifanias
não duais, sentir que está iluminado, mas sem o Karma Yoga, o sentimento acabará sendo comprometido e você vai procurar mais uma vez recuperar a sua iluminação, porque também você atrelou aquela iluminação ou aquela epifania não dual, como está dizendo aqui no texto, a uma experiência específica que você vai tentar retomar. E na ação do seu cotidiano, você sente como se saísse, né, dessa experiência. Você entende que está ali na experiência e de alguma maneira você tem que reter aquilo que foi resultado daquela experiência. Isso é impossível. Então, o Karma Yoga ele é como uma ciência que pode fazer a gente integrar, né, esse conhecimento que a gente pode eventualmente visitar em determinadas experiências místicas, espirituais, etc. Mas através da ação no cotidiano, a gente vai se vendo livre cada vez mais desses condicionamentos de autoignorância, até que o conhecimento de que nós somos a bem-aventurança, a não limitação, ele se estabeleça. Então, o Karma Yoga ele é também uma ciência com a ação que integra esse conhecimento com o nosso cotidiano, né? Com a ação no cotidiano. Você também deve saber que o Karma Yoga lhe dará uma vida feliz, esteja ou não buscando a liberação. Algumas pessoas que estão inconscientemente em harmonia com o espírito da criação desenvolvem o Karma Yoga e o praticam sem saber o que é. Né? Assim como existem pessoas que são naturalmente dármicas, né? Pessoas que são muito corretas, a gente também tem pessoas que elas têm um senso de fazer pelo fazer, é um modo natural dela agir, ela está contente por agir, por estar beneficiando, por estar contribuindo, por estar servindo, né? São raros os indivíduos assim, e mais raro ainda é o indivíduo que é naturalmente dármico e naturalmente um karma yogi, e aí pode eventualmente existir essas pessoas que elas podem até nem pensar em qualquer tipo de espiritualidade ou em termos de autoconhecimento, e ela não precisa. Ela já é bastante livre, sem ter que pensar sobre isso, sem ter que elucubrar tanto, sem ter crises existenciais, porque ela está bem, porque ela já é dotada de uma atitude muito livre para com as circunstâncias da vida, né? Então, aí ele falou dessas pessoas aqui. Antes de desdobrar esse ensinamento sobre o Karma Yoga, devemos desmascarar outro mito espiritual. O Karma Yoga não é um serviço desinteressado. Há apenas um ser pleno, e na medida em que está fazendo alguma coisa, está se servindo. O que essa frase quer dizer? Há apenas um ser pleno que nós somos. Na medida em que ocorre a ação, surge nele a ação, esse ser pleno aparentemente surge como uma entidade que age, experienciando múltiplos objetos, experiências em uma projeção. Esse ser pleno está fazendo tudo que ele faz por ele mesmo, porque tudo está ocorrendo nele mesmo. O indivíduo em autoignorância na manifestação, ele sabe também que ele está fazendo aquilo que ele faz para se beneficiar, né? Mas ele não tem uma compreensão de que ele é um ser pleno, que está independente daquilo que é feito, que permanece livre de todas as circunstâncias. Mas esse ser pleno, ele está fundamentalmente servindo a si mesmo nessa limitada projeção em Maya, né? Esse limitado, essa limitada manifestação aparentemente real que é Maya. E aí o James quer desmistificar aqui, que ele fala que o Karma Yoga não é um serviço desinteressado.
né? Aí na frase seguinte, depois dessa que ele fala do ser estar se servindo, fala assim: da maneira como o Karma Yoga é apresentado aos ocidentais familiarizados com a cultura espiritual da Índia, é pouco mais que um ardil engenhoso dos gurus e suas organizações para obter trabalho livre ou gratuito de neófitos espirituais desavisados. Neófito é aquele que é novo numa religião, recém-iniciado numa religião, né? O Karma Yoga, mesmo em alguns contextos em que se fala como se estivesse ensinando o Vedanta, é muito comum que ele seja ensinado de uma maneira equivocada, bem equivocada. Na verdade, é raro que ele seja ensinado dentro do contexto tradicional, tal como a gente tem o privilégio de estar aqui contemplando nesse nosso grupo. Ele basicamente é ensinado como serviço voluntário. E aí isso acaba servindo à manutenção de estruturas religiosas e causa uma completa desintegração entre uma atitude religiosa que se limita a servir dentro de um contexto da instituição, mas no cotidiano, do dia a dia, o indivíduo não aplica essa mesma atitude de agir em servidão à totalidade, né? Na verdade, porque ele tem um entendimento limitado, porque ele entende que Karma Yoga é isso. Karma Yoga é doar serviço voluntário, doar aquilo que for, né, para a manutenção da estrutura. Então, eu arrumo o meu lugarzinho no paraíso, servindo a minha religião, a minha estrutura religiosa. Uma visão equivocada, limitada, errônea daquilo que Karma Yoga é. Karma Yoga é a gente aplicar essa atitude de servir, né? De servir desapegado do resultado, apesar de eu ter desejos, né? Eu tenho desejos, eu ajo por eles, mas eu abdico por causa de uma sabedoria, de um entendimento maior da complexidade desse campo. Eu abdico dos resultados das minhas ações. Então, se quisermos reduzir a nossa carga de vássanas e voltar a mente para o ser pleno, precisamos do espírito do Karma Yoga. Não é um espírito que você possa adotar com sucesso sem entender a lógica por trás. Então, é preciso entender a lógica que está por trás do Karma Yoga. Karma Yoga, ele é Dharma Yoga também, porque ele precisa ser compreendido, integrado com a compreensão de Dharma, né? Então, a gente age onde? A gente age em um campo que é multifatorial. Ele é formado por um encadeamento de causas e efeitos que são todos interdependentes e esse campo, em sua infinidade de fatores, que vai determinar se eu vou ou não e quando eu vou obter ou não aquilo que eu desejo, né? Então essa é a lógica. A gente começa entendendo a lógica do Karma Yoga a partir dessa compreensão básica de Dharma. O Karma Yoga trabalha sobre o ego, o fazedor. O ego é aquela parte do corpo sutil que age para apreciar os resultados. É também a parte que possui a ação e os seus resultados. Ou seja, é a parte que assume, né? Eu fiz, eu consegui, eu conquistei. Os termos eu faço, eu gosto, isso é meu, pertencem ao fazedor, o ego, né? Isso é do ego. Para alguém que busca a libertação, essas ideias são obstáculos,
pois constroem vasanas inúteis e obstruem o conhecimento. O conhecimento de que a gente age aparentemente e relativamente porque somos, né? Porque uma consciência, uma única consciência permite que toda essa dinâmica aconteça. Então, em Karma Yoga, eu também procuro estar sempre assentado nesse conhecimento de que sim, fundamentalmente, essencialmente, eu não sou um fazedor. Eu sou aparentemente um fazedor, eu sou relativamente um fazedor, graças a uma consciência que permite toda essa manifestação. Mas essa manifestação, que é aparentemente real, ela tem as suas regras do jogo, né? Ela tem a sua lógica e a gente precisa agir de acordo com ela. As pessoas adoram culpar sua infância e suas circunstâncias de vida por seus sentimentos desconfortáveis. É um bom negócio para os psicólogos. A minha esposa os chama de feridologia. Suponho que a expectativa seja de que, se eles entenderem o que aconteceu e o que fizeram com eles, eles podem, de alguma forma, sentir alívio dos seus sentimentos ruins. O James faz essa afirmação aqui e eu diria, o James ele faz afirmações que são muito provocativas, né? Eu diria que ela não deve servir para desconsiderar a importância de um acompanhamento psicológico, eventualmente, né? Quem eventualmente já fez algum tipo de terapia com um psicólogo e que tenha tido uma identificação com essa pessoa, que também é importante e tal, né, que percebeu uma evolução nesse processo terapêutico, pode ter observado que, ao falar sobre as coisas que nos atormentam e tal, às vezes a gente constata, porque fala, a gente se dá conta, né, de coisas que, por não falar, a gente não traz à mente clareza sobre elas. Ao trazer clareza sobre esses aspectos, às vezes a gente sente um alívio, porque a gente resolve na mente toda uma problemática que não estava compreendida. E é muito importante que a gente entenda a causa daquilo que nos perturba, porque isso também é um princípio, né? A gente trazer a consciência é importante para a gente começar a agir sobre, né? Mas o Vedanta diz que você não precisa olhar tão longe para conhecer a fonte dos seus problemas emocionais. Ou seja, o Vedanta, ele apresenta uma compreensão básica da complexidade psicológica humana, né? Ó, tipo, o funcionamento básico é esse aqui. É assim que opera todo ser humano, né? Então apresenta ali como é que é o corpo sutil, os três centros dele, e aí a partir dessa compreensão básica, né? E a partir da compreensão de uma lógica de ação adequada no cotidiano, o Vedanta diz que você não precisa esmiuçar tanto na sua complexidade psicológica para resolver, né, todos os seus problemas. O que a gente precisa é operar sobre aquilo que é a causa, que nos condiciona a continuar agindo de determinada maneira, que faz a gente continuar sofrendo, porque age dessa mesma maneira, né? Então, a partir da ação, eu começo a modificar o meu corpo de vasanas que me condiciona a agir de uma maneira cada vez mais livre daqueles condicionamentos anteriores, né? Então eu vou a partir da ação fazendo um recondicionamento, né? Essa é a lógica. E é a única ferramenta eficaz de fato.
O Vedanta diz que você não precisa ir tão longe, né, para conhecer a fonte dos seus problemas emocionais. A explicação, como dissemos no último capítulo, é muito simples. Você não está conseguindo o que você quer, né? Então, a razão de toda a sua ansiedade, de todos os seus anseios, de todo o seu sofrimento, né, a razão de toda a sua problemática psicológica é porque você deseja, você cria expectativas sobre aquilo que é desejado, sobre os resultados das ações que você faz para conseguir aquilo que você deseja, e aí você não consegue da maneira como você quer, isso gera frustração. E o desejo em si te mantém em um estado de constante ansiedade e de medo, né? Porque você também tem o medo de não conseguir aquilo que você deseja. Então vamos lá. A explicação é simples, é essa: você faz o que faz esperando que o resultado faça você se sentir bem. Quando você não obtém o resultado desejado, sente alguma forma de raiva, rajas, ou decepção, que pode levar à depressão, tamas, né? Então, ou a gente tem um extravasamento de energia, né? Projeta rajas, ou a gente sente um embotamento, né? Que é oriundo dessa frustração, eu nunca consigo aquilo que eu quero e por aí vai. Todas as emoções desconfortáveis são geradas a partir de rajas e tamas. É muito difícil argumentar com essa lógica, porque quando você está conseguindo o que quer, você se sente ótimo. Ou seja, ali na frase anterior, ele tinha falado que quando você não obtém o resultado desejado, não, você faz o que faz esperando que o resultado faça você se sentir bem, né? Então, é muito difícil o indivíduo compreender que ele, essencialmente, é da natureza, de toda a felicidade, de toda a plenitude, de toda a bem-aventurança, o amor, que ele quer alcançar a partir da conquista de determinados objetos e experiências de desejo. Ele, quando conquista, tem bastante sucesso nas suas conquistas, fica ainda mais difícil, né? Por isso James volta e meia fala, né? Nesse sentido, cada conquista se torna uma derrota, porque o indivíduo fica mais e mais convencido de que a felicidade está naquilo que ele obtém, né? Porque ele sucessivamente está ali se vendo, eu conquistei, eu estou feliz, então eu vou continuar buscando conquistar de novo, estou feliz, e assim vai. Quem sabe, né, em algum momento eu estabeleço, a partir de uma experiência conquistada, a felicidade permanente. Então essa é a ilusão. Obter o que quer o tempo todo é a ideia de felicidade do fazedor. Nós não dizemos que você não deve, nós não dizemos que você deve ou não obter o que deseja. Você faz o que faz para obter o que quer. Há uma estranha noção no mundo espiritual, popularizada pelo ensinamento de Buda, de que o desejo é a causa do sofrimento, que você não deveria, portanto, querer nada, mas é impossível não querer nada. Isso não depende de você. Você vem para a Terra cheio de desejos e os desejos motivam você de manhã até de noite. Normalmente até o dia em que você morrer. Então, é impossível não querer nada. Nós estamos aqui porque nós queremos algo, né? A gente quer liberdade. Talvez a gente está aqui, né, como um grupo que atualizou a compreensão da onde está essa felicidade de fato. Mas todos nós agimos porque a gente quer ser feliz, porque a gente quer ser pleno, a gente quer ser livre, etc. Então, a gente tem esse desejo motiva a humanidade, né? É impossível não desejar. Um ser humano é pouco mais
do que ele quer. Um ser humano é pouco mais do que ele quer. Somos a favor que você obtenha o que quer. Eu não entendi o que quer dizer com esse um ser humano é pouco mais do que ele quer. Somos a favor que você obtenha o que quer, né? O Vedanta não é contra que você conquiste aquilo que você deseja. Tudo o que estamos dizendo é que obter o que você quer não é tão simples, né? Então, assim, tudo bem, você pode querer aquilo que você quer, você pode agir para obter aquilo que você quer, mas faça isso compreendendo que você está agindo sobre um campo que é instável, que não tem estabilidade alguma, que a conquista não é garantida e que a manutenção daquilo que é conquistado também não está garantido, porque esse campo é instável, ele é dependente de múltiplos fatores. Mas você pode obter uma felicidade fundamental que é estável, né? Compreendendo ela como a sua real natureza. Você faz todas as coisas que você faz, você pode, a partir desse entendimento, ir simplificando cada vez mais o seu estilo de vida e diminuindo, né, a sua listinha de check-ins e check-outs de coisas feitas e não feitas, né, da sua lista de realizações, o que eu ainda quero fazer, porque você compreende aquilo que você quer, essencialmente, é você, e isso depende de uma compreensão, de um entendimento, ok? Antes da gente passar para a próxima sessão, alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentários? Karma Yoga, o destruidor do estresse. A ansiedade sobre os resultados de suas ações é um termo chique para o estresse. Se você perguntar às pessoas por que elas meditam, a maioria dirá para eliminar o estresse. Ou qualquer coisa nesse sentido, né? Para acalmar a mente e tal. A meditação elimina o estresse, mas não elimina a causa do estresse. É por isso que pessoas meditam sem sucesso por muitos anos. E é por isso que muitos meditadores abandonam a meditação em favor de alguma outra abordagem. O Karma Yoga elimina a causa do estresse, exaurindo os medos e desejos que produzem o estresse, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. Meditação, para quem chega no Vedanta, é sempre um tema em alta, né? Acho que vários encontros ali, as aulas do Nagar de sábado, esse tema vem à tona. O próprio Nagar, ele evita enfatizar muito a questão da meditação. Ele mesmo já foi um meditador que largou mão de meditar, né? Eu fui um meditador que também, eu às vezes ainda pratico, tenho uma facilidade para entrar num estado meditativo, mas é muito raro atualmente. Eu tinha anos atrás uma regularidade de prática, ainda aprecio a meditação, mas eu não abdico de fazer aquilo que eu preciso fazer e, portanto, o dia a dia às vezes não permite, né? Na verdade, nos últimos anos quase nunca meu dia a dia permite que eu pare para fazer um exercício de meditação. Então, há uma compreensão por trás disso, né? A meditação tem o seu propósito, ela serve a desenvolvimento de uma capacidade de foco, ela serve ao desenvolvimento de algum tipo de compreensão quando a gente medita sobre os ensinamentos, né? A gente pratica essa meditação como uma forma de contemplação sobre os ensinamentos, então a gente pode meditar sobre essa totalidade, né? Meditar inclusive sobre os preceitos do Karma Yoga, né? Em Upasana Yoga, é o próximo vídeo que eu vou fazer, eu quero falar disso.
a gente meditar sobre os preceitos que fazem a gente entender tudo nessa manifestação como uma totalidade, para depois a gente poder, então, meditar adequadamente sobre a única consciência livre de todos os atributos dessa manifestação, dessa uma totalidade, né, como uma consciência que é livre e independente. E a gente pode praticar a meditação de não associação, não identificação, net, né, que também a gente vai se vendo livre em autoobservação, né, aquilo que surge, aquilo que é experienciado numa meditação, você sabe, eu também não é isso, não aquilo, né, net, não estou associado, não identificado com nada aquilo que surge em mim numa meditação. Só que a meditação, ela, embora sirva a um desenvolvimento de uma capacidade de foco, no exercício meditativo, você está em uma não ação relativa, né? Você está abdicando de todas as suas ações para praticar a meditação. E a ação que vai trabalhar sobre os condicionamentos que fazem a gente agir da maneira como a gente age no cotidiano, né? Então a gente pode ter um bem-estar que tem alguma permanência, inclusive após o exercício meditativo, mas como a gente não trabalhou nada relativo ao corpo causal, né, as nossas vasanas, a gente logo se vê como tivesse perdido ali o efeito do exercício meditativo, né? Às vezes isso cria um outro problema, porque o meditador quer ficar meditando, né? Porque ele se sente muito bem em meditação e aí ele levanta, tem que fazer aquilo que ele tem que fazer, mas vamos supor se ele tem condicionamentos que fazem com que ele seja muito raivoso, apesar do cara ter alcançado um samadhi ali em meditação, uns dias depois ele tá chutando o gato porque fica irritado por qualquer coisa, esse tipo de coisa. Então é a ação, né, que trabalha dentro dessa lógica da manifestação para inclusive remodelar, recondicionar, né, transformar os nossos condicionamentos, transformar as vasanas que fazem com que a gente haja em autoignorância. Então é o Karma Yoga que de fato elimina a causa do estresse. Os resultados não dependem de você. Infelizmente, como dissemos antes, e nunca nos cansamos de dizer, há um pequeno problema quando você quer o que quer. Os resultados das suas ações não dependem de você. Esta é uma informação indesejável. Embora isso nunca acabe, a cada 20 anos mais ou menos, o materialismo espiritual se torna uma obsessão no mundo espiritual na forma de um ensinamento como o segredo. Esse materialismo espiritual, ele está sempre presente no ambiente religioso de alguma maneira, né? Dentro do contexto aí das neopentecostais e coisas assim, tem a tal da teologia da prosperidade e tal, mas ele bomba no mundo, ele vira um frenesi no mundo como algo que se torna muito pop, assim, né, muito popular a cada 20 anos mais ou menos. A gente passou pela onda da história do segredo há uns anos atrás aí, né? As pessoas falando sempre nisso, que tem uma maneira de você mentalizar, de você visualizar para atrair aquilo que você quer. 20 anos atrás, 20 anos antes, mais ou menos final da década de 70, tinha uns livros daquele Joseph Murphy, tinha outros aí
dos anos 50, é mais ou menos 20 anos mesmo. Tem uma regularidade nisso que era não sei o que lá do Triunfo, Pense e Fique Rico, esqueci o nome dos autores lá. E eu sei porque eu tenho familiares mais velhos que olhando na biblioteca e a data dos livros, assim, o pessoal tinha esse tipo de livro, e aí veio depois o Joseph Murphy, que ficou popular de novo no final da década de 70, e depois, né, eu já adulto, veio a história do Segredo. Então essas coisas vêm de tempos em tempos, é um tipo de ideia que atende a uma espiritualidade um pouco mais imatura, né, que é confortável, que é interessante para pessoas que gostam também de um certo misticismo, esoterismo, e volta e meia essa ideia de que o simples fato de você desejar pode pode servir para você atrair aquilo que você deseja, né? Essa é uma ideia de uma espiritualidade bastante imatura. Existe no Vedanta, nos Vedas, vamos dizer assim, nos Vedas, como conhecimento védico, algo que é relativo a autoafirmações, mas que são os sankalpas, mas isso serve para te colocar num estado mental adequado para você agir para obter ou para que as circunstâncias sejam favoráveis para você obter aquilo que você deseja. Isso não é como se você provocasse uma vibração que te coloca num estado mental adequado. Isso não elimina a ação, né? Mas vamos lá. O único propósito desse tipo de ensino é fazer com que o ego sinta que há esperança, que tendo sido um fracasso no mundo, ele pode se refugiar na fantasia de que há um modo especial, uma técnica secreta que permita controlar os resultados de suas ações e vencer o campo do Dharma em seu próprio jogo. A ideia é atraente, porque muitas pessoas espiritualizadas, todo mundo, na verdade, acho que isso é uma generalização, né, são preguiçosas e não gostam da ideia de serem controladas por qualquer coisa. Quando você compreende esta ideia, você está realmente pronto para ouvir a razão. É engraçada essa frase aqui, né? Porque as pessoas, ele fala assim, as pessoas são preguiçosas, mas ao mesmo tempo não gostam da ideia de serem controladas por qualquer coisa, né? Mas a gente vê como essas ideias elas são usadas de uma maneira conveniente em certos contextos, né? Tipo, entrega tudo na mão de Deus, né? Uma ideia assim, eu ouço bastante de não convém falar em família, assim. Entrega na mão de Deus, né? Tá tudo no fluxo e tal. Então é como se fosse autoafirmações assim, tipo, não esquenta a cabeça, você não precisa fazer nada, deixa rolar, né? E quando é conveniente, esse tipo de ideia às vezes adquire mais reforço, né? Justamente quando a pessoa precisa fazer alguma coisa, se ela não quiser colher lá na frente uma situação desfavorável por causa de uma negligência, né? Então, é interessante observar, né, isso. As pessoas são preguiçosas, mas ao mesmo tempo não gostam da ideia de serem controladas por qualquer coisa, né? Então, assim, eu não quero fazer nada, mas ao mesmo tempo eu alimento a ideia de que eu tenho todo o controle na minha mente, basta eu visualizar e vai acontecer e por aí vai, né? Não são ideias imaturas. Quando você compreende essa ideia, você está realmente pronto para ouvir a razão, né? Quando você compreende que tudo isso faz parte de um simulacro, que, né, é uma ideia atraente e tal, mas não está de acordo com a lógica, né, dessa manifestação,
então você está pronto para ouvir a razão. Se os desejos das suas ações dependessem de você, você teria tudo o que quisesse. Só um instante. Então, de que os resultados dependem? Não dependem de você, né? Dependem da lei do karma e do campo do dharma, né? Então, depende dessa complexidade da ação que eu empreendo no mundo, né? Ela é a lei do karma, a gente poderia resumir assim: uma vez que eu empreendo uma ação, ela é agami karma. Aí esse karma, ele no campo, ele se torna santita karma, como uma circunstância que é resultante da minha ação, mas que não está manifesta de fato. E aí, quando as circunstâncias são favoráveis, né, quando as circunstâncias estão de acordo, isso se manifesta como as circunstâncias que são resultados da minha ação. E isso é prarabdha karma. As minhas circunstâncias atuais, o meu contexto atual, familiar, de trabalho, em todas as esferas, isso é o meu prarabdha karma, ok? Então é como se fosse, por analogia, um momento, eu sou um arqueiro, eu tenho um arco e flecha, o momento que eu pego aqui atrás a flecha, eu já tenho uma intenção de ação, o agami karma. Eu coloco a flecha no arco, antes de eu disparar ainda é agami karma. Aí eu fiz a ação, ou seja, eu soltei a flecha. Aí essa flecha não atingiu o alvo, vamos dizer assim, a ação não está, as circunstâncias decorrentes daquela ação ainda não estão impressas no mundo como manifestas de fato. Então ela é santita karma até que isso se manifesta como circunstâncias, né? Como na verdade são muitas flechas, né? Que foram disparadas que constituem o meu prarabdha karma, as circunstâncias atuais. E aí também é a lei do karma e do campo do dharma. E o dharma, o que que é? É esse campo multifatorial das ações, né? Então, é como se fossem muitas linhas de causas e efeitos. Quando eu olho para uma causa, ela também é um efeito se eu olho da perspectiva de uma causa anterior. E um efeito também se torna uma causa de um efeito subsequente. E essa trama toda é de múltiplas linhas de causas e efeitos que são interdependentes, né? Então, o campo dármico se torna muito complexo. Aquilo que eu desejo e a maneira como eu ajo para obter aquilo que eu desejo é entregue a um campo onde muitos fatores, uma imensidão de fatores, vão determinar se eu vou conseguir ou não aquilo que é desejado. E se vai ser semelhante àquilo que eu desejo, eventualmente até superar as minhas expectativas, ou então ser inferior àquilo que é desejado. E aí a gente olha que essa ideia de inferior, melhor e tal, é tudo por quê? Porque fundamentalmente a gente criou uma expectativa. Então, quando a gente não cria expectativa, a gente fica liberado de toda essa ideia. Ah, será que vai ser exatamente de acordo com aquilo que eu desejo? Será que eu vou obter ou não, né? No curso da nossa ação, tudo pode acontecer, né? É composto, né? Aqui ele vai falar do... não. No 6º capítulo, apresentamos um esboço rudimentar do campo do Dharma. Eu chamo de mandala da existência. É um campo vasto, é composto de todos os elementos materiais,
os corpos densos e as forças e leis que os controlam. Inclui os corpos sutis e todas as forças e leis que controlam os aspectos psíquicos, psicológicos e morais do campo. A mente macrocósmica, ou seja, é a totalidade dessa manifestação, com todas as leis que regem o funcionamento e mantém a integridade dessa totalidade. E, por fim, é fundamentalmente controlado pelo corpo causal e pela lei do karma. Então, é aquilo que está não manifesto no corpo causal que vai determinar aquilo que é manifesto a partir de um corpo sutil e subsequentemente, simultaneamente, mas subsequentemente, na realidade física densa material. Então, quem sou eu? E quem sou eu? Eu penso que eu sou nessa totalidade, uma excreção minúscula de inseto. Ou a ideia lá do cocô do cavalo do bandido, né? Uma coisinha que é insignificante nessa totalidade. Nesse vasto e complexo oceano de sonhos da consciência. Né? Então ele coloca aqui os efeitos de Maya, toda essa manifestação como um sonho, né, da consciência, uma projeção acontecendo na consciência que é livre de toda essa projeção, mas está surgindo nela. Como parte do campo, pareço gerar ações, pequenas ondulações na superfície da vida. Minhas ações não voam para algum outro universo para frutificar lá. Elas permanecem no campo. O campo se comporta como se fosse consciente, pois está situado na consciência, assim como a cobra, em nosso exemplo anterior, se manifesta na corda e parece estar viva quando é percebida em um determinado contexto. O que essa frase aqui está trazendo à baila novamente, né? Naquela história clássica do Vedanta, onde o indivíduo está ali caminhando na penumbra e ele vê naquilo que na verdade é uma corda enrolada ao lado de um poço, ele tem a convicção de que ele está vendo uma cobra e ele teme aquela corda como se fosse uma cobra, né? Então, esse campo dármico e kármico, ele é uma projeção sobre a realidade que é livre dele. Mas ele está lá projetado sobre a consciência, a gente aparece como indivíduos dentro dessa experiência e a gente sofre os efeitos dentro esses efeitos que são aparentemente reais dentro dessa manifestação aparentemente real. Então, o campo responde, ele produz karma. Karma significa que algo acontece. Então, toda essa projeção dinâmica, né, ela é uma projeção, ou seja, a consciência que é imutável, ela é indiferenciada, é uma plena luz indiferenciada, aparece como múltiplos objetos, múltiplas formas. É uma projeção sobre a consciência, mas além da projeção desses múltiplos objetos, também há karma, ou seja, essa projeção também é dinâmica, ela tem movimento e transformação. E aí ela produz karma, karma significa que algo acontece e o karma retorna ao fazedor da ação. Então, dentro dessa projeção, existem os indivíduos, os jivas, que são fazedores, né? Aparentemente aparecem como fazedores, e aí eles alimentam a dinâmica dessa manifestação, e aí dentro da lógica, dentro da lei do karma e a lei do dharma, tudo aquilo que é feito retorna ao fazedor da ação.
mas nem sempre de maneiras óbvias, né? Se a gente olhar para as nossas circunstâncias de vida atuais, a gente não consegue inferir o que causou tudo acontecer como aconteceu e nos levou até aqui, né? Assim como se a gente tem alguma expectativa sobre o futuro agora, a gente pode até fazer um desenho disso e tal, e aí ver que lá no futuro não vai ter nada a ver, né, com aquilo exatamente como a gente projetou e queria que fosse. Ah, não existe nada óbvio, né, nessa manifestação. A única coisa que é óbvia, na verdade, é uma existência que nós somos e que está sempre presente. Parece que dentro dessa manifestação é como se a gente perdesse aquilo que é óbvio, como se a gente deixasse escapar aquilo que é óbvio, né? Que tudo isso é possibilitado por uma existência sempre presente, que é a nossa essência, que é a nossa verdadeira existência e que possibilita toda essa experiência em transformação, né? Então, o karma retorna ao fazedor da ação, nem sempre de maneiras óbvias, ou, como se costuma dizer, o que vai e volta. É expresso de forma diferente na Bíblia. O que o homem semear, isso colherá. Né? Tem vários ditados, né? A gente colhe aquilo que planta e por aí vai. Todo mundo sabe sobre o karma de uma maneira ou de outra, mas quase ninguém o compreende. E por quê? Porque esse campo de ações, ele é multifatorial, ele é muito complexo. Por isso que não nos cabe também ficar tentando atribuir, né, em julgamento. A gente sabe que as pessoas fazem isso, né? As pessoas, em geral, são muito apegadas às aparências, né? Então, julga a circunstância de vida de uma outra pessoa, de repente ela tem alguma vaga compreensão espiritual das coisas e fala, mas isso é o karma da pessoa, né? Ou então conhece um pouquinho melhor a pessoa e quer ficar deduzindo, mas isso aconteceu com essa pessoa porque ela fez aquilo outro. E não cabe a nós, né, ficar tentando tirar conclusões a respeito daquilo que é prarabdha karma na vida de outras pessoas, né? Inclusive porque é isso, o karma, ele não é nada óbvio, né, a lei do karma. A gente precisa entender a lógica geral que existe por trás de karma e dharma e agir de acordo com essa lei, né, com essa lógica. Isso basta. Ô, Fábio, Oi, Betânia. eu tenho uma dúvida aqui, né? Porque a gente está falando que aquelas mentalizações, né, conforme o segredo ali, não é uma ação, né? É só uma ideia, vamos dizer, ou enfim. E aí está sendo falado aqui que qualquer ação ela provoca essa ondulação que permanece no campo. Uhum. E que, de certa maneira, a gente não sabe qual é o resultado dela, mas tem aqui a frase o que vai e volta, né? Não sei se... e que isso reverbera quando a gente faz uma ação, né? Sim. De alguma maneira. O que é fazer uma ação? Porque esse pensamento, né, que a gente está falando aí de mentalização, ou mesmo que você Sim. falou ali, É de ação. afirmação,
ou uma meditação. Tipo, tudo é ação para mim. Mesmo, o que é ação? Ação tem que ser braçal, sabe? Não, Tem que não. ser O assim. pensamento deliberado é uma ação, né? Na verdade, a gente fala sobre karma como ação, né? A tradução de karma é ação, mas a gente sempre fala da lei do karma como a ação que surte um efeito e na qual a nossa ação provoca um efeito também no campo, né? Ou seja, a ação onde a gente tem uma participação, vamos dizer assim. Mas todo o universo, ele é karma, porque ele é uma projeção que é dinâmica, existe ação, né? Então, existem também os pensamentos que vêm à nossa mente, que vertem na nossa mente, e a gente não tem nenhuma participação nisso, né? Se eu te perguntar o que você vai pensar daqui 3 segundos, você não sabe me responder, porque a gente não tem como. Então, assim, sobre esses condicionamentos que fazem inverter pensamentos, as vassanas que fazem inverter pensamentos na nossa mente, a gente não tem muito o que fazer. Essa é a natureza da mente. Mas existe, mas é ação também, mas existe a ação deliberada. E a ação deliberada começa no pensamento. Então, por exemplo, quando eu vou planejar uma atividade, eu estou começando uma ação no pensamento. Então, aí, Betânia, existe um certo fundamento, sim, em você, por exemplo, fazer algum tipo de mentalização, mas essa mentalização, ela é um princípio para mudar uma frequência mental, para modificar o seu estado mental, para que depois disso venha a ação que você vai empreender para de fato conquistar aquilo que você deseja. Às vezes a mentalização em si, ela pode ser suficiente no sentido de que aquilo que você precisa é algo muito simples e imediato, tal como se colocar num estado de paz interior e, enfim, você pratica certas visualizações ou entoa mantras ou faz autoafirmações e você se coloca nesse estado. Às vezes acontece até, porque nessa manifestação tudo surpreende, de que como se fosse inesperadamente aquilo que eu desejava e tinha muito em mente acontece de alguma maneira, né? Mas a gente não pode contar com isso. O problema que essas ideias do tipo o segredo causam é que elas é como se fosse a ideia de uma violação do Dharma que é possível a partir de um segredo, né? Foi o termo bastante usado nessa última onda aí, o livro O Segredo e tal, que é assim, então existe uma maneira de você mentalizar a coisa que você quer e você obter, porque você está visualizando e tal, e uma hora vai se manifestar. Então eu estou suprimindo o meio do caminho, que demanda inclusive a ação braçal. Às vezes não demanda a ação braçal, como eu falei, quando a coisa que você quer é algo muito simples, tipo, eu quero estar em paz. E aí você para um pouco o que você está fazendo, se coloca num estado mental, isso já é uma ação, você pratica algo como uma autoafirmação e tal, que é um pensamento deliberado, e o que você quer se manifesta. Mas quando você quer uma mansão, ou quando você quer US$ 1 milhão, isso não é suficiente, né? Então. Eu estou pensando aqui agora, né, junto com você falando, e para mim ficou um pouco claro, assim, que, por exemplo, essa questão da mentalização, e que você ia falar uma casa, né, e tal,
Que não adianta eu fazer uma pequena ação de tipo, então vou fazer uma pequena ação aqui, vou mandar uma carta pedindo uma casa para alguém. Eu tenho que, nesse meu desejo, né, implantar toda a ação que está no meu campo como possibilidade para que aquilo se manifeste, né? Exato. Então, se é uma coisa como você disse assim, eu quero ficar em paz. Então, uma ação de sentar e de repente meditar por alguns minutos, isso vai trazer tranquilidade para sua mente, ok. É uma única ação. Mas quando é algo que você precisa materializar, que é maior e que você sabe que precisa de diversas ações, não uma única, que daí o segredo fica como preguiçoso no sentido de achar que vai realizar aquele desejo só porque você mentalizou, sem se colocar, vamos dizer assim, a ação, as ações necessárias para aquilo. Sim. Mas que tudo é karma, porque se o seu desejo for um desejo que requer uma ação só, não que você vai atingir ele, né? Mas vai colocar no campo com aquela uma ação só. Sim. Às vezes o seu desejo requer muitas ações. Tentando entender isso que é agora, tá? Isso. Porque o campo é multifatorial, né, Betânia? Esse é o entendimento, assim. Então, o fazer começa no pensamento, ok. Mas obter aquilo que eu quero depende de múltiplos fatores. Então, vamos supor que eu, como eu falei, o desejo simples que, sim, eventualmente pode depender de uma mentalização. Mas mesmo uma mentalização depende de circunstâncias adequadas, né? Então, eu quero me sentir em paz agora, mas eu estou no meio de uma obra. Né? Eu não tenho um canto onde eu posso sentar e ficar em silêncio porque tem uma britadeira na minha orelha, porque tem poeira e tal. Então, o campo é multifatorial. E aí a gente faz aquilo que pode ser feito, né, para obter aquilo que a gente quer. Com o entendimento do Karma Yoga, a gente sabe que uma vez feito aquilo que podia ser feito, agora cabe ao campo, né, determinar se vai acontecer aquilo que eu fiz para acontecer, ou se não vai, ou se vai acontecer diferente, enfim. Porque o campo é multifatorial. Vamos supor que eu quero passar num concurso público. Então, assim, não basta eu me inscrever, pagar a taxa de inscrição para fazer a prova e ficar mentalizando que eu obtive aquele cargo. Eu preciso estudar para caramba. Então, a ação adequada, se esse é o meu desejo, é estudar para caramba. Uma vez que eu estudei para caramba, na véspera do dia da prova, eu vou dormir cedo, né? Porque assim também a gente faz coisas muito equivocadas por criar expectativa, né? Então assim, estuda pra caramba, mas isso significa se matar de estudar e não dormir direito, e aí na véspera da prova também fica, e aí vai dormir preocupado, aí você não está num estado adequado. Você fez parcialmente o que era adequado, que era estudar pra caramba, mas você não está num estado, no momento da prova, de discernimento, de clareza mental, de vigor físico para estar desperto, atento aos detalhes de cada questão e tal, né? Então, a ação adequada, ela precisa ser olhada em todos os sentidos. Então, a ação adequada nesse caso era estudar pra caramba, mas na véspera da prova eu preciso estar bem alimentado, descansado, né? Agora, então tudo bem, eu fiz tudo isso que precisava ser feito, eu fui lá e fiz a prova. Uma vez que eu fiz, já fiz o que podia ser feito. Eu não posso sofrer, não devo, né? Se eu entendo essa complexidade do Dharma e Karma, eu não tenho porquê
ficar sofrendo com a expectativa se eu vou ou não passar no concurso. Eu fiz aquilo que precisava ser feito. Então, Karma Yoga é colocar a importância no fazer e não no resultado daquilo que é um objeto, né? Daquilo que é desejado. Então, uma vez que você fez aquilo que podia ser feito, você tem que você tá com a consciência tranquila porque fez aquilo que precisava ser feito, né? Aí, não deu? Não deu, por quê? Porque o campo é multifatorial. Se eu quero muito, eu vou lá e tento de novo, nesse mesmo espírito, né? Então, é por aí. A gente faz aquilo que precisa ser feito, compreendendo que o campo é determinado por múltiplos fatores. Então, é isso que significa, né, eu abdicar das expectativas, dos resultados das minhas ações. Ok. A ideia do segredo infelizmente as pessoas se encantam, né, porque eu via isso na época com bastante curiosidade. E eu lembro as pessoas falando descaradamente. Eu acho que ainda tem né, uma certa onda de O Segredo até hoje, mas enfim. Eu lembro de quando pipocou esse assunto. Eu lembro das pessoas que apareciam no filme lá falando descaradamente que era isso. Você precisa criar lá um quadro de visualizações e você tem que ficar mentalizando. E uma vez que você coloca em mente aquele pensamento, aquela forma pensamento, né? A ideia é mais ou menos essa, vai justamente o contrário do que está sendo dito aqui no texto. A ideia é que é como se fosse para um outro lugar, que lá vai ficar como que eclodindo ali, como uma forma semente que o momento choca e vai se manifestar, apenas pelo seu pensamento, né? Então, eu tenho certeza que essa ideia ela foi muito contraproducente para muita gente, que são pessoas assim, até por uma ingenuidade muito benevolente para com a vida, acreditam, né? São muito crédulas de muitas coisas, até pelo bem, inclusive, né? E até pelo bem eu digo porque, de repente, a pessoa entende que precisa mentalizando, ela vai beneficiar. Talvez se todos nós mentalizarmos juntos, a gente vai salvar o planeta. Eu acho que tinha isso num filme lá, que era o Quem Somos Nós, que falava de um dia que reuniram vários meditadores em Nova York, diminuiu não sei quanto a criminalidade em Nova York naquele dia. Então você pega um dado isolado, e aí assim, o que vai salvar o planeta de fato? O que vai salvar o planeta de fato é a nossa ação, parar de jogar lixo por aí, que as pessoas jogam, é um absurdo, a gente parar de produzir, a indústria parar de produzir tanta porcaria desnecessária, as pessoas consumirem menos, né? Então é a ação que vai salvar o planeta, né? Não é só ficar mentalizando que eu posso salvar o planeta, vamos mentalizar em grupo e tal, mas eu quero o iPhone novo que foi lançado. Então é como se fosse uma compreensão parcial e equivocada de tudo, de todo o processo de karma e dharma, né? Deixa eu ver o que escreveram no chat aqui. No mundo evangélico é usado o poder da fé. Enfim. Tem uma pergunta sobre Vassana. Manda aí, André. Quer abrir o áudio para falar? André? Ah, não tem o áudio. Tá. Então, enquanto você vai escrevendo, eu vou continuar a leitura do texto aqui. Vou ler mais um pouquinho para a gente finalizar. Porque eu acho que está quase finalizando essa sessão aqui, né? Todo mundo sabe sobre o karma, mas quase ninguém o compreende. Para refrescar a sua memória, a grande questão é, com base no que, é aqui que eu estava mesmo, né?
Com base no que o campo me retorna as minhas ações? Você não pode dizer que o campo não retorna as ações, porque minha vida nada mais é do que os acontecimentos que o campo da vida traz para mim. O campo deve ser inteligente de alguma maneira, porque eu não recebo ações que pertencem a você. Se você mata o seu marido, o seu cônjuge, a polícia acaba aparecendo na sua porta, não na minha. Se você bebe álcool, eu não fico com cirrose no fígado. Mas qual princípio determina o resultado? O campo determina o resultado com base nas necessidades do próprio campo. O que isso demonstra? Olha a inteligência desse campo, né? São bilhões de indivíduos atuando como produtores, recicladores e sustentadores desse imenso corpo de vassanas que habita no macrocósmico causal, mas aquilo que se manifesta como resultado das vassanas permanece endereçado a você como resultado da sua ação. Ao mesmo tempo, a sua ação individual, ela também está ligada com um contexto que é coletivo. Então, uma ação em coletividade compõe aquilo que é o karma de uma coletividade, né? Então, tem toda uma inteligência nessa complexidade. A gente pode olhar para isso de várias formas. Olhando para o exemplo do álcool aqui. De repente, foi legal tomar um porre uma vez na vida. Mas se o indivíduo fica recorrentemente nessa ideia de que, tipo, eu me divirto muito tomando álcool, isso vai oferecer consequências para ele. Isso entra nessa afirmação final aqui de que o campo determina o resultado com base nas necessidades do próprio campo. Ou seja, de repente o indivíduo tem que chafurdar um pouquinho na besteira que ele faz para perceber, né, por conta das consequências, a necessidade de um recondicionamento. Caso contrário, o campo se autorregula de que forma? Causando a autodestruição desse indivíduo, porque ele está ali viciado e ele não consegue discernir, não para e vai até morrer, né? Então a consequência do ato dele é para ele, não é para outro, né? O meu vizinho bebe, não sou eu que vou ter cirrose. Olhando para isso no contexto coletivo, a gente pode pensar no mesmo caso aí do indivíduo que bebe. Mas o indivíduo que bebe traz um sofrimento no contexto familiar dele, né? Então aquilo compõe um karma que é coletivo. Aí isso entra naquilo que o James fala de que nada está óbvio na lei do karma, mas tudo está perfeito, porque o nosso karma coletivo ele está perfeitamente de acordo com esse contexto coletivo dessa família, né? Tudo é composto por conglomerados de vasanas que se convergem, que formam sanskaras, que são esses conglomerados de vasanas, e que conformam a realidade no corpo sutil de cada indivíduo, que conforma a realidade do corpo físico de cada indivíduo, que conforma a realidade do corpo físico macrocósmico, que faz parte do contexto da realidade de cada pessoa ou de grupos de pessoas, né? Então, o nosso karma, enquanto membro de uma determinada comunidade, está perfeitamente de acordo, alinhado com o karma de todos esses indivíduos que fazem parte desse contexto. Nosso karma como nação, nosso karma como planeta, nosso karma como humanidade está ligado, num contexto coletivo, ao karma de todos os demais seres vivos e ao karma de toda a manifestação, de todo o universo, né? Então tem toda uma inteligência aí. E, enfim, olhando desses aspectos individuais de causa e consequência aqui, né, o James faz a pergunta, terminando essa sessão, qual o princípio que determina o resultado? É o campo, né? O campo determina com base nas necessidades do próprio campo. Qual é a necessidade fundamental do próprio campo? É manter-se. O campo ele está se autorregulando.
mantendo a sua integridade. O André escreveu aqui: se uma pessoa tem uma relação de prarabdha karma forte com você, de vidas, e por isso, por exemplo, ocasione uma crônica antipatia dela por você, será que se a pessoa levar essa vassana para outra vida, isso irá te puxar também para outra vida, para que a pessoa possa superar essa tendência, mesmo você tendo iluminado? Não. Isso aí me lembra aquele ditadinho assim de quinta série: ema, 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 cada um com seus problemas. Porque assim, aquilo que confere a mim resolver, se está resolvido para mim, está resolvido para mim. Se uma outra pessoa tem algum problema comigo, é problema dela, não meu, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele funciona dentro dessa mesma lógica. Se o teu autoconhecimento é firme e forte e bem estabelecido, você está muito bem resolvido diante de qualquer rusga que qualquer pessoa possa ter com você, diante de qualquer fulano que pega no teu pé, diante de, enfim, qualquer pessoa que vem querer te provocar, né? Ela não vai te provocar de fato, né? E, claro, a gente tem que ir arranjando a nossa vida para ficar cada vez mais livre desse tipo de pessoa, de circunstância. Às vezes é mais difícil porque se trata de pessoas que estão muito próximas, né, do nosso contexto familiar, e a gente não pode resolver simplesmente botando a pessoa num caminhão de mudança e falar para largar na beira de uma estrada, não, porque isso significaria que você ainda está muito afetado pela provocação que essa pessoa causa na tua vida. Então, é isso, aquilo que está resolvido para você, está resolvido para você. Esse karma coletivo, se você se libera, né, você aparece nessa manifestação em Maya como um aparato de experiência, mas você fundamentalmente quando em autoconhecimento você percebe com clareza que você é da mesma consciência, da mesma natureza comum e impessoal de todas as pessoas com quem você tem que lidar, de todos os seus relacionamentos. Então, isso visto com clareza, então há uma impessoalidade nesse autoconhecimento, né? Você lida melhor com essas pessoas, inclusive por ver tudo isso como uma manifestação, né, aparentemente real, na consciência que você realmente é. Então, o seu senso de identidade, ele salta daquele que estava identificado, que se sentia afetado ali, para aquele que sabe que é a consciência que não é afetada por essas circunstâncias todas. Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Para que essa pessoa possa... Tá, ok, legal. É que o Nagar contou que Papaji se interessou por uma garota de maneira muito forte. E isso fez com que ele ainda ficasse no Sansara. E nessa última vida, desposou-a. Fiquei analisando. E o lado da moça, se ela tivesse iluminado. Mas tudo bem, tá entendido. É isso, né? É o que cada um resolve, tá resolvido em si, né? Então é isso aí. Ok? Acho que só tem inimigo aquele que se identifica, né, com aquele que quer te prejudicar e tal, né? Vamos finalizar então, pessoal? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om
Shanti, Shanti, Shanti. Boa noite a todos. Uma boa noite de sono profundo aí para vocês. Até mais. Boa noite, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Liz. Boa noite a todos. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.